Nós recebemos notícia hoje via imprensa que o prefeito, juntamente com o deputado Rogério Correia, mais políticos associados à pauta do aeroporto Carlos Prates, estão viabilizando a vinda do presidente Lula a Belo Horizonte para chancelar isso. Eu lamento profundamente que isso esteja sendo feito ao atropelo do debate, da discussão que a gente, inclusive, invocou muito forte aqui nessa casa, nessa comissão, trazendo a população aqui. É um gosto ruim de parecer que não querem ouvir o contraponto sobre uma pauta tão importante. A gente está para cometer um erro histórico em Belo Horizonte de desativar um equipamento como o Aeroporto Carlos Prates, que é um equipamento tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Desenvolvimento esse que, quando nós falamos, nós estamos deixando muito claro que a própria questão do novo capítulo que a engenharia aeronáutica vai escrever com os drones tripulados, os eVTOLs, a Embraer, empresa nacional de motivo de orgulho para todos nós, vai fazer produção em série desses equipamentos. Nós temos simplesmente, dentro de Belo Horizonte, um aeroporto que se conecta com a principal linha de integração logística da cidade, que é o anel rodoviário. Hoje, o anel rodoviário cumpre a função de interligação do tráfego de longa distância, passa as carretas, mas se um dia o anel rodoviário, juntamente com o rodoanel, vai ter um perfil diferente, o fato é, para a mobilidade aérea e a mobilidade logística integrada, não tem um ponto melhor do que o aeroporto Carlos Prates. Outra coisa, trata-se de um aeroporto que está em Belo Horizonte em funcionamento há 80 anos. E o aeroporto Carlos Prates, só nesse tempo, já formou mais de 85 mil pilotos. É o segundo maior polo formador de pilotos da América Latina, enquanto o mundo inteiro hoje precisa de profissionais da área de aviação. As grandes empresas todas estão atrás de pilotos. É uma área que paga bons salários. São pessoas que a gente quer que vivam em Belo Horizonte e não que vão para outros lugares. Não é possível que Belo Horizonte vai continuar sendo a campeã de expulsar investimentos daqui, essas pessoas daqui. Sem contar nas outras características que a gente tem no Carlos Prates, como, por exemplo, a questão de estar do lado do Hospital Alberto Cavalcante e que, com uma reformulação, a gente pode ter o primeiro grande hospital para procedimentos de emergência integrado a uma pista de pouso. Pista de pouso que já faz a função de receber órgãos que vêm para Belo Horizonte para serem transplantados, faz mobilidade aérea para a saúde, mas, quando ainda em operação, tinha as melhores oficinas de helicópteros da região, tinha suporte para a operação das forças de segurança e tinha também o suporte para o combate a incêndio florestal da região. São inúmeras as questões positivas do aeroporto Carlos Prates, inúmeras. Trata-se de um aeroporto seguro, vereador Fernando Luiz. O senhor que também percebe essa pauta, vereador Wesley Moreira, vereador Miltinho, acho que a gente também sempre conversa sobre o assunto, mas o mais importante é que, se, de fato, essa decisão não vai contemplar, ouvir a cidade, ouvir nós parlamentares, e vai ser simplesmente na canetada, prefeito Fuad, eu lamento dizer ao senhor, mas essa vai ficar na sua conta para o resto da vida, o prefeito que fechou um aeroporto de 80 anos em Belo Horizonte. Vereador Fernando Luiz. Vereador Brown, endossando as suas palavras, mais de excelência, as suas colocações, eu tenho avaliado o seguinte, é que todos os argumentos, todos de maneira unânime, oriunda do Executivo, ela não tem nenhum tipo de fundamento concreto. Isso é um fato. Agora, se a gente chegar e avaliar todos os argumentos oriundo aos empresários do aeroporto, a funcionar o aeroporto, a estabilizar o aeroporto, todos os argumentos que têm pautado nessas audiências, nessas reuniões que nós temos feito, nas comissões, todos os argumentos têm fundamento e detalhe técnico. Um detalhe,
Você vê só, nós temos o aeroporto tem um projeto por uma iniciativa privada, custo zero para o poder público. Pô, como assim? Não entendo como que o poder executivo fica pleiteando, fica batendo nessa tecla para que o aeroporto permaneça fechado e definitivamente se vai haver custos assim enorme, grande. Eu pergunto, aquilo ali vai se tornar um elefante branco? O Fuad, com todo o respeito, você é um excelente prefeito, mas nessa categoria você está deixando desejar demais, ao extremo, porque como o vereador Brown diz, vai cair na tua conta, já está no teu colo, já está nas tuas mãos, isso realmente impede a sua visibilidade, a sua reeleição, o seu posicionamento como político, porque a gente tem uma boa parte de pessoas que são favoráveis ao aeroporto permanecer, inclusive até aquela baixa assinada, enfim, já está em 13 mil pessoas. Como é que pode um político descartar 13 mil pessoas que poderiam votar nele e jogar, com todo respeito, como se fosse menosprezar o voto dessas pessoas que estão ali pleiteando para que o aeroporto permaneça? Olha, está de brincadeira, realmente não dá para entender. A conta não bate, os argumentos não são plausíveis, e eu quero pedir de novo, prefeito Fuad, por favor, não vamos ficar insistindo em uma coisa que só vai prejudicar a sua pessoa na sua vida política. Por favor, vamos manter esse aeroporto de volta e vamos ter um excelente aeroporto ali, com toda a revitalização futuramente, para que realmente a nossa cidade se destaque cada vez mais, sendo a terceira capital do Brasil. Obrigado, vereador Fernando Luiz. Vereador Wesley? Prefere não? Eu só gostaria de somar as suas palavras, vereador Fernando Luiz, que a gente, às vezes, vê pessoas tentando descredenciar a nossa luta por manter o aeroporto aberto, vinculando a necessidade de uma política habitacional na cidade. A política habitacional na cidade é fundamental. O que nós defendemos aqui é que ela não precisa de excluir um equipamento como o aeroporto. Nós temos diversas áreas na cidade que estão muito mais propensas a receber o investimento de moradia, de construção, do que o terreno onde hoje está o aeroporto. E é muito fácil de demonstrar isso, porque se daqui 10 anos, daqui 20 anos, a cidade descobrir que precisaria de ter um aeroporto ou um polo de integração de mobilidade aérea, onde a gente vai fazer isso? Não tem área. Não tem área porque nossa cidade é montanhosa. Você não consegue arrumar uma área de 500 mil metros quadrados planificada, que já está lá naquele Planalto há muito tempo, em lugar nenhum do território. Ah, mas a gente vai pegar e fazer isso em Betim. Falei, então não é Belo Horizonte. Porque Betim está lutando para ter um aeroporto lá. Quero ver quem vai falar que não precisa. Lógico que precisa. Lógico que precisa. É mais um polo integrador. Quem vai pousar lá? Não sei. Mas eu tenho certeza que as indústrias que se instalam na saída da BR Fernão Dias em direção para São Paulo, certamente vão preferir fazer um embarque rápido lá do que fazer um embarque lá em Confins. Isso é fato. Assim como nós temos o aeroporto da Pampulha, que faz essa função executiva. A pessoa não vai em Confins. Agora, os voos comerciais de grande porte, todos são em Confins. Agora, em Confins, Lagoa Santa, nós temos a estrutura do varejo da aviação. Agora, o Carlos Prates não está no varejo da aviação. Ele está na camada de base, de serviço. Então, o piloto do Boeing que você embarca, do Airbus que você embarca, ele foi formado em algum lugar. E esse lugar, muitos deles se formaram dentro do Carlos Prates. E são necessários esses pilotos. Obviamente que são. Hoje, para vocês terem uma ideia, está faltando piloto no mundo. Então, muitos dos profissionais brasileiros estão sendo convidados a mudar para o exterior e lá se estabelecerem justamente operando para grandes companhias.
Então, a gente tem que, na verdade, entender que é um polo educacional especializado muito importante. Muito importante. Agora, a moradia popular pode ser feita em diversos outros locais em Belo Horizonte, inclusive aproveitando os próprios imóveis da União que estão parados e abandonados em alguns casos, que a esse sim eu gostaria muito de ver a Prefeitura de Belo Horizonte brigando para que fosse feita a transferência desses imóveis para o patrimônio do município e o município, por meio de políticas de retrofit, fazer uma adequação rápida desses imóveis para dar moradia àqueles que, de fato, precisam dessas políticas sociais. Então, nós temos forma, mas por que a gente está invertendo a prioridade? Por que a gente tem que rifar um aeroporto de 80 anos? Não dá para entender. Então, assim, às vezes parece até ser maçante, mas a gente não vai desistir até o último furo. Mas, com as notícias que vimos hoje na imprensa, que Rogério Correia está articulando para trazer o Lula aqui, para chegar aqui e falar que estamos assinando a transferência do aeroporto e assinando definitivamente o sepultamento do Carlos Prates, isso dá dor no estômago. Porque até lá o que a gente viu é gente querendo tratorar o que a cidade pensa. E a cidade pensa não é um posicionamento particular, não. A gente está falando aqui de 66 parlamentares estaduais assinarem um manifesto em prol do aeroporto. Dos nossos 50 e poucos deputados federais, 35, se não me engano, foram que assinaram também o manifesto em prol do aeroporto. E aqui no âmbito municipal, nós fomos 22 vereadores que assinamos e mais à frente o vereador Jorge Santos também aderiu à pauta após entender de fato o que é o aeroporto Carlos Prates. Então, como que a coisa toca por cima de tudo isso? E se não bastasse, conforme disse o vereador Fernando Luiz muito bem, o abaixo-assinado, que foi nos apresentado aqui com 10 mil assinaturas e que já continuam coletando assinaturas, mas o abaixo-assinado não é abaixo-assinado arranjado, é abaixo-assinado onde as pessoas puseram o seu nome, o seu CPF, o seu endereço e assinaram. É muito diferente isso. São pessoas que ali vivem e que, em alguns casos, estavam falando que a vizinhança não queria o aeroporto. Mentira! Talvez poucos não queriam o aeroporto. Poucos, aqueles que se sentem incomodados com os aviões passando por ali. Mas eu tenho certeza, ninguém construiu um imóvel naquela região sem abrir a janela e ver um aeroporto. Porque muito antes da cidade adensar-se em volta do aeroporto Carlos Prates, ele estava lá em operação. Então, não venhamos com discursos sem fundamento e hipócritas, porque a gente sabe muito bem que a questão que está rolando ali por trás pode ser outra muito maior. O mercado de construção civil pode se estabelecer em áreas muito mais favoráveis na cidade para se fazer habitação popular. Agora, se não for habitação popular, se for outro tipo de habitação, tem todo um plano diretor aí com o mapa inteiro da cidade para cada um definir suas estratégias. Não é pegar uma área de 500 mil metros que está lá estabelecida há 80 anos e jogar lá fora por causa disso, não. Então, vamos continuar falando desse assunto até o último furo. Mas é importante, prefeito Fuad, que o senhor se sensibilize e chame aqueles que têm um contraponto para o diálogo. Não vamos fazer esse samba, um samba de uma nota só, porque depois vai passar e o senhor vai ficar com essa conta de que foi o responsável por fechar o equipamento de 80 anos. Vereador Wesley Moreira. Vocês, né? Creio que já não sobrou nem mais nenhum argumento para poder falar, né? Estou estou plenamente contemplado com a fala de vocês novamente. E uma frase me marcou muito naquela audiência pública que nós participamos aqui, e eu vou só repeti-la, que o silêncio do aeroporto hoje incomoda muito mais do que o som das aeronaves que lá pousavam e que lá decolavam. Então, assim, acho que essa frase ela cai muito bem no que nós estamos vivendo hoje aqui em BH. Obrigado, vereador Wesley. Então, às 14 horas e 15 minutos,
nós encerramos a nossa Comissão de Mobilidade Urbana. Agradeço a presença de todos e na próxima semana estamos aqui novamente. Grande abraço a todos.